Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Tretas da Ortopedia, com o tema Onde pôr a placa no modulo lateral, em fraturas de supinação ou rotação externa. Eu sou Nassim Salomão Barbachan Mansur, São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e para debater esse interessante tema, gostaríamos de apresentar e já agradecer a presença dos colegas Rogério Bittar, de Ribeirão Preto, ortopedista, especialista em trauma ortopédico pela USP de Ribeirão e em pé e tornozelo pela USP de São Paulo, e também o Michel Vigo, de Caxias do Sul, especialista em pé e tornozelo pela Santa Casa de São Paulo e mestre em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês e vamos começar com uma pergunta simples. Rogério, onde que você coloca a placa nessas fraturas? Tudo bem, Nassim? Fala, Vigo, tudo bem? Prazer também estar aqui nessa nova modalidade aí de passar informações e de ensino. Esse tipo de fratura, ele é uma fratura, na maioria das vezes, com perfil de aquele tipo cisalhamento, assim, né? Você tem uma fratura oblíqua, que o bico pode correr para vários locais ali. Então, por muito tempo, quando a gente aprendeu a fazer essas fraturas, a gente fazia uma redução direta, colocava um parafuso de tração, colocava uma placa de neutralização, e não, a maioria das vezes a placa era lateral. E com o tempo a gente foi vendo uma mudança, e hoje a preferência, quase que na maioria dessas fraturas, é colocar a placa na posição póstero-lateral. Teoricamente, na verdade, você tem que buscar o bico da fratura, né? Então, não dá para você falar que vai ser sempre póstero-lateral. Mas eu vejo mais vantagens hoje de usar a placa nessa posição do que quando eu colocava ela numa posição lateral. E tem suas indicações, né? Aí a gente pode discutir mais isso daí, mais para frente, mas se eu puder escolher hoje, eu tento colocar póstero-lateral. Legal. A gente vai discutir mais sobre isso, com certeza. Os argumentos aí. Michel, e você? Assim, tudo bem? Olá, Rogério. Tu falou assim, vamos começar com uma pergunta simples. Acho que não é tão simples, né? Não é nada simples, porque acho que não tem uma regra universal. Eu tenho a preferência, sempre que possível, porque eu acho mais fácil ainda colocar a placa de maneira tradicional ali, que nem o Rogério falou. Um parafuso de compressão e aquela placa de neutralização. Mas é óbvio que isso não pode ser uma regra. Vai ter casos em que a placa póstero-lateral ou posterior vai te ajudar e vai ser a preferência, né? Mas a minha escolha inicial seria sempre colocar da maneira tradicional, vamos dizer assim, eu acho mais simples. Obrigado, Vigo. Rogério, você falou bastante de onde está o ápice da fratura ali, né? Onde está o bico. Você, acho que você deve ter percebido que muitas vezes esse ápice ele está fora da região póstero-lateral, ele está na região posterior, ou às vezes até na região póstero-medial da fíbula, né? Justamente. Como é que encara essa, vamos dizer assim, essa aplicabilidade prática nessas situações, assim, da sua placa posterior? Realmente, assim, às vezes você vê que o bico está muito posterior, ou quase póstero-medial, e aí a colocação da placa póstero-medial como anti-cisalhante, ela muda já. Porque quando eu tento colocá-la no vértice, é para ela servir, às vezes até com um mecanismo de redução, às vezes indireta, e aí depois eu tento passar o parafuso de tração pela placa, né? Então, para que haja uma compressão, às vezes, do foco também pela placa. Mas, igual você falou, às vezes o bico está muito póstero-medial. E eu não gosto de colocar muito a placa posterior mesmo, sabe? Bem posterior. Eu não gosto. Já coloquei quando foi necessário. Mas daí o que eu faço quando é assim? Aí eu faço a redução direta, fixo provisoriamente com fios, por exemplo, checo a redução, e aí eu coloco a placa póstero-lateral mesmo, porque daí ela não vai ter uma função anti-cisalhante, ela vai só estar naquela posição posteral, e o parafuso de tração vai tentar pegar o máximo de obliquidade, quer dizer, de perpendicularidade com o traço, como se fosse passando por fora, só que em vez de vir de anterior para posterior, ele vai de posterior para anterior. Então aí você tem que fazer uma redução prévia antes, assim.
Quando o bico é mais evidente, posterolateral, eu tento às vezes fazer a redução pela própria placa. Põe o parafuso no vértice e a placa antes-aliante, ela vai empurrando a fratura e depois você passa um parafuso de tração e termina só as osteocintes. Esse cuidado é importante, então tem que reduzir previamente e fixar provisório. Legal. Michel, todos nós aqui trabalhamos em serviços privados e públicos, né? Então muitas vezes a gente não tem a placa lateral da melhor, vamos dizer assim, a mais atual, uma placa bloqueada, uma placa anatômica, né, com bloqueios distais de menor diâmetro. Como é que você faz quando você tem um implante comum, uma placa terço de cano, você quer colocar sua placa lateral e você está diante de uma fratura de uma Weber B, e muitas vezes esses parafusos distais, eles vão, se você usar uma técnica bicortical, eles vão ficar interarticulares. Se você coloca um parafuso esponjoso que só tem rosca parcial nessas caixas, ele não dá tanta pega. Como é que você lida com esse problema? Eu acho que tu tá querendo falar nos pacientes em que tem uma qualidade óssea ruim, né? Em paciente idoso, osteoporótico. Que essa talvez seja a maior vantagem de tu colocar uma placa posterior, né? Quando você tem um osso de uma qualidade ruim, aí tu consegue colocar, pegar esse parafuso, vai virar um parafuso bicortical, que vai conseguir pegar a posterior e anterior, e além disso tu vai ter o suporte para esse tipo de fratura pela placa, tu vai manter a redução através da placa. Então, nesse tipo de paciente, eu considero realmente a utilização de uma placa posterior. Da mesma maneira, em alguns casos onde a gente tem uma fratura do maléolo posterior associado, talvez pela abordagem fique mais fácil já colocar uma placa posterior. O que eu não gosto e que eu tenho dificuldade na utilização da placa posterior, que talvez seja meu maior ponto contra, é que em alguns casos a altura do traço dificulta a colocação dessa placa. Para eu conseguir colocar uma placa posterior num traço muito baixo, apesar de ser uma Weber B, é um traço curto e baixo, eu vou acabar tendo que invadir o sulco dos fibulares, e aí a gente pode ter as complicações que todo mundo já imagina, né? De lesão de tendão ou de tendinite depois. Qual que é a sua experiência, Vigo, com essa parte dos fibulares, assim? Você tem visto muito quando você coloca? Porque eu tenho a minha experiência, eu não sei se vocês chegaram a ver um trabalho, alguma coisa assim, que fosse bem claro com a porcentagem de lesão de fibular e tal, eu não sei. Eu não me lembro de ter lido alguma coisa, eu sei que tem, mas qual que é a sua experiência, assim, quando você vê muito tendinite de fibular, assim? Eu não vejo porque eu coloco pouco, e quando eu coloco, eu tento não invadir o sulco, né? Tentar ficar lá alto. E é justamente essa a minha dúvida, né, Rogério? Tu leva em conta se é oblíquo, apesar de ser um traço mais ou menos padrão, ele muda, né? O comprimento dele. Tu leva isso em conta para colocar essa placa posterior? Então, quando o traço é muito baixo, assim, mesmo nos traços baixos, se o bico não for tão posterior como a gente falou, dá para você colocar a placa posterolateral. Ela vai ficar saliente um pouquinho, porque ela vai descer bem, assim. Às vezes até dobro bem a pontinha dela, assim, formando quase que um gancho, mas não pode colocar dentro da corredeira mesmo ali. Ali vai incomodar demais. Os casos que eu tive de dor no pós-operatório, e você via que era bem no trajeto dos fibulares, porque a fratura estava bem já consolidada, a osteossíntese não estava instável, nada, eu via que depois de 4, 5 meses, essa dor melhorava. Eu não sei se porque forma alguma capa ao redor da placa, ali uma fibrose que protege, mas eu nunca tive, por exemplo, ruptura de fibular por conta do implante. Eu não me lembro de ter feito esse tipo de diagnóstico. Eu já tive que tirar a placa porque essa dor permaneceu por muito tempo, e aí tinha 8 meses, 10 meses, um ano, às vezes o paciente fala, não dá mais, eu tenho muita dor quando eu corro, e eu sinto que incha aqui. E aí tirava o implante e as coisas acabavam resolvendo. Não sei se é a sua impressão também, Nassimi, com relação a isso. Rogerinho, você estava citando um trabalho de 2016 e
com cerca de 70 fraturas, ele achou só 5% de tendinopatia dos fibulares. Isso. Placas posteriores e posterolateral. Então, realmente, essa é uma preocupação que nós, quando éramos residentes, sempre ouvíamos dos nossos preceptores, né? Cuidado com a placa posterior, se invadir o suco do fibular, vai dar tendinopatia. Mas, do ponto de vista prático, eu concordo com você. Eu não tenho visto tantas queixas disso aí. Michel, você falou uma coisa interessante. Quando você tem uma fratura do malalo posterior, a sua indicação de placa, da posicionamento da placa do malalo lateral mudaria. E tem alguns autores, tem alguns cirurgiões que mesmo em fraturas do malalo posterior, eles colocam a placa lateral. Eles fazem uma janela entre o fibular e a pele e colocam a placa lateral. Nesses casos, você acha que é imperativo colocar a placa posterior, Michel? Você acha... Não. É possível colocar a placa lateral, mas aí tu vai fazer uma agressão, eu acredito que é um descolamento ainda maior. E eu, na minha experiência, essa abordagem póstero-lateral, quando ela é usada para fazer a fixação das duas fraturas, muitas vezes eu tive problemas de cicatrização da pele. Apesar de ser um lugar teoricamente protegido, eu tive mais de um paciente em que eu tive que fazer a fixação do malelo posterior e quis fazer a fixação na mesma abordagem, a fixação da fíbula, e tive dificuldade para cicatrização ou aquela cicatriz que ficou espessa depois. A gente sabe que tem uma vascularização ali que pode ser agredida na abordagem, né? No caminho da artéria fibular. E a gente, mesmo cuidando dessa vascularização, eu tive alguns casos com complicação. Mas ainda acho que a minha primeira opção é fazer uma abordagem só. Ainda não tive coragem de fazer abordagem dupla para as duas fraturas. Acho que não tem essa necessidade, né? O que eu estou fazendo agora como opção é quando eu tenho que fixar o malelo posterior, sempre que eu posso, eu estou tentando fazer essa abordagem por via medial. E depois fazer a fixação da fíbula, uma abordagem separada. Acho que tenho visto menos problema, menos dificuldade para as partes moles. Legal. Rogério, quando essas fraturas da Berber, elas são um pouco mais altas, né? A gente chega numa região da fíbula onde a crista fibular ela é bem posterior. E eu acho que vocês devem ter tido as mesmas dificuldades que eu de colocar uma placa naquela região onde a crista da fíbula é muito posterior. Você tem alguma dica, alguma estratégia aí para nós? Como é que você encara? Você tem razão, porque quando você vai subindo, né, quanto mais proximal, a fíbula parece que vai ficando meio triangular, né? Vai diminuindo bastante a medular e vai ficando mais cortical e mais triangular. Várias vezes eu já tive, por exemplo, passei às vezes 2 interfragmentários, eu tive que torcer a placa mesmo para acomodar ela e fazer tipo, e aí é melhor você, quando você tem isso, usar uma terço de cana que ela é mais maleável, mas se você tentar colocar ela reta mesmo e for apertar, muitas vezes ela pode acabar interferindo na sua redução, forçando a sua redução. Então, às vezes e às vezes você não tem uma placa tão longa na caixa, tem que sempre fazer alguma outra artimanha, quer dizer, é sempre uma fratura que você tem que entrar meio que preparado, porque essa é a situação mesmo. As placas, eu uso muito pouco placa bloqueada para fíbula, assim, sabe? Muito essas placas anatômicas, assim, eu uso muito pouco, tenho pouco acesso. Uso sempre, hoje tenho usado mais placa terço de cana, infelizmente elas são bloqueadas porque eu uso mais material da síntese e a síntese tirou do mercado as terços de canas convencionais que a gente tinha. Mas isso também não resolve muito o problema. Você usar a placa bloqueada anatômica pode resolver um pouco, porque você não precisa, você pode botar parafusos bloqueados, você não vai chamar a placa no osso, ela não vai acabar deformando. Pode ser que seja uma saída para esse tipo de pergunta que você fez, dessa situação aí. Mas eu ainda tenho que, às vezes, dobrar a placa. Torcer ela, fazer um twist nela. Legal. Michel, você na sua cirurgia, com 2 placas laterais aí, uma anatômica, bloqueada, com bloqueios
faz 2.7, 2.5, que for, e uma terço de cano normal, sem bloqueio, tem alguma preferência pessoal? Ou depende do paciente? Depende do paciente. Para paciente jovem, a minha preferência é uma terço de cana normal, sem bloqueio. Não vejo necessidade nenhuma de placa bloqueada. Agora, no paciente com osso mais osteoporótico, eu acho que daí sim, quando tiver condição, aí eu acho que é interessante uma placa ou terço de cana ou as placas anatômicas, se possível. Acho que ajuda na fixação. Mas para paciente jovem, com uma qualidade óssea boa, não vejo nenhuma necessidade. Acho que a fixação é bem estável. Eu achei legal esse tema porque hoje, às vezes, você tem pego bastante paciente de 50, 60, às vezes é tabagista, e também osso qualidade ruim, e esses aí você tem que tomar mais cuidado mesmo, porque uma das coisas que a gente sabe nesses pacientes é que o parafuso de tração, fazer compressão em osso osteoporótico, hoje é meio que, você sabe que não é conceitualmente correto, né? Para qualquer tipo de fratura, se você faz na tíbia, no fêmur, quer dizer, você tenta evitar depender do parafuso de tração. Então você tem que, às vezes, muitas vezes, usar uma montagem biomecanicamente, apesar de a maioria dos trabalhos não mostrar grandes diferenças biomecânicas, mas a gente sabe que se colocar a placa apoiando o vértice, até para fazer a redução, quando você usa o clamp, né? Se você for fazer uma redução no osso osteoporótico, se você não botar uma placa posterior, você vai ter dificuldade de reduzir aquela fratura, porque às vezes eu ponho a placa só para botar o clamp e apertar assim para reduzir. E depois de reduzida, aí passa os parafusos, essas coisas, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas fraturas em osso ruim, cara, porque não é a mesma técnica que você usa para um osso bom, você tem que mudar completamente, às vezes, a sua abordagem. Levantou um aspecto interessante, Rogério. Você tem abandonado os parafusos de compressão, colocado no máximo parafuso de posição? Não estou falando só de pacientes osteoporóticos. E até depois eu quero que o Vigo também respondesse essa pergunta. Como é que vocês têm encarado isso? Não. Eu, por exemplo, se eu vou para redução anatômica e e a minha ideia é passar um parafuso de compressão, aí eu tento passar ele pela placa. No paciente osteoporótico, às vezes esse parafuso não vai ter função, porque a hora que você apertar ele vai espanar. Então a montagem, ela tem que ser uma montagem que permita a redução e a estabilização até o final da consolidação. E aí sim, uso de parafusos bloqueados para dar mais estabilidade. Às vezes quadricortical, eu passo parafuso mesmo que às vezes você não tem uma lesão tão importante da sindesmose, mas eu passo para ter mais pega em osso. Fiz recentemente agora isso, eu tive que passar 2 ou 3 parafusos quadricorticais para ter uma estabilidade, porque o osso era muito frágil, muito frágil. Tem gente hoje que tem usado outro tipo de abordagem, às vezes haste, essas coisas, mas eu ainda tô aqui nas placas ainda, então tem que aumentar essa estabilidade até a consolidação. Isso que o Rogério falou é bem interessante mesmo, quando não tem acesso a placas mais modernas, vamos dizer assim, fazer essa fixação da fíbula para tíbia com mais de um parafuso ajuda, acho que bastante, né? Aí a placa usa como anteparo. E aquilo que a gente falou, né? Talvez na fratura do osso osteoporótico seja a indicação principal aí para usar a placa posterior, né? É o que eu gosto. Eu gosto para paciente idoso, acho que é interessante, até porque esse é um paciente que depois da placa posterior tem a tendência de incomodar menos, né? Ele já não tem uma atividade grande. Diabético, então, você tem que tomar 30 mil vezes mais cuidado. E a abordagem mais posterior, ou posterolateral, ela tem um pouco mais de cobertura, se disseca menos para frente da fíbula. Com relação, até queria comentar uma coisa que você falou da abordagem eu ia te dizer, o que eu estou fazendo errado aí, Rogério? Eu acho que, sabe o que eu acho que é um cuidado que eu aprendi? Esses acessos posterolaterais, eu acho muito seguro com relação a você ter uma boa cobertura, eu gosto para você reduzir o malelo posterior, abordar a fíbula, mas tem que ser ampla, ela tem que ser grande, ela não pode ser pequena. A gente está acostumado a fazer aquele acesso para ver a fratura, essas não, tem que ser amplas. Tem que ser, às vezes você vai falar assim, nossa, mas estou querendo proteger a pele e faço uma abordagem desse tamanho, e na verdade é isso mesmo, são bem maiores do que a gente está acostumado para fraturas convencionais. Então, se você fazer uma abordagem de 10 centímetros, 8 centímetros para abordar a fíbula,
se você vai ter que abordar o poste lateral, você tem que ampliar um pouco mais. Uma abordagem de 12 centímetros, porque aí você disseca menos, você força menos a pele, e aí você usa romas para afastar todo aquele músculo, botando tudo para o outro lado. Quando você fica na tração, ou disseca muito para frente, para trás com abordagens pequenas, está descrito que você vai ter problema. Isso está nos trabalhos mostrando que a abordagem tem que ser ampla mesmo. E você vê que medial que você faz também tem que ser ampla, para você poder chegar do outro lado, você faz uma baita de uma abordagem. Tem que A proposta de fazer posto medial também é uma tendência do Michel na literatura, né? É. Você abordar a póstero medial e abordar a fíbula por uma via lateral, ou até uma via póstero lateral. Vou provocar um pouquinho o Rogerinho. Rogério, como é que você faz para visualizar, para ter segurança que essa sindesmose está reduzida na sua via póstero lateral? Boa pergunta. Na verdade, quando eu tenho já... porque assim, você vai fazer a redução e depois você vai testar muitas vezes, seja ele com... Eu não gosto muito do teste de Cotton, eu uso mais o teste de rotação externa ou até a visualização direta. Quando é assim, o que eu faço? Então eu desenho a fíbula, né, e faço uma abordagem bastante ampla, indo lá para a ponta da fíbula, fazendo uma curva para cima, assim, e aí eu levanto aquele retalho anterior ali, vendo talos, vendo assim, desmose, porque eu gosto de ver aquele sinalzinho na redução. Isso é uma coisa interessante, quando eu tenho que abordar assim, desmose, limpa tudo isso daí, mas não dá para fazer com abordagem pequena. Eu faço uma abordagem que se estende mais para a região ali, como se fosse quase uma ceia do tarso, assim, que você vai bem lá na frente, aí tem que levantar um retalho, e aí eu gosto de ver aquele triângulo, aquele sinal do Mercedes para ver redução, onde você vê a borda anterior da tíbia, a borda lateral da fíbula e a borda mais proximal, formando quase que um sinal da Mercedes. Aquilo para mim é um parâmetro bastante objetivo que eu tenho hoje para usar quando eu vou reduzir a sindesmose e depois passar o parafuso. E passar o parafuso pela placa pós-lateral é mais fácil do que quando você tem uma placa lateral, porque ele já está na inclinação certa de você passar o parafuso. Perfeito, é a pergunta que eu ia fazer para o Michel agora. Aliás, eu vou até fazer uma história que eu aprendi o sistema Mercedes com os cursos da O com você, viu, Rogério? Eu uso também. Obrigado. Com certeza aprendi com alguém também, vou passar. Michel, como é que você lida aí com a abrir anterior e como é que você passa esse parafuso ou o dispositivo de estrutura botão? Oi, alô. Bom, eu não vejo dificuldade em botar o parafuso quase não com a placa lateral. Não tenho essa má experiência. Acho que dificilmente a placa vai ficar numa posição anterior para me dificultar eu inclinar lá para colocar essa placa fixando a sindesmose. Não vejo dificuldade. Talvez em algum caso que tenha que ficar um pouquinho, que a placa fique um pouquinho mais anteriorizada, coloca o parafuso por fora da placa, né? Se tem esse espaço. Mas eu não vejo dificuldade, não. Esse parafuso que você faz, ele fica cabeçudo ou não? Fica saliente? Ele fica, né? Que é bom, né? Porque depois para tirar fica mais fácil. Tá lá, você só dá aquela palpadinha e já tira, faz o corte pequenininho. Eu tiro ele depois, né? Ô Vigo, você sabe que uma das coisas que eu gosto de mudar um pouco para uns paradigmas aí, né? Então, é lógico, cada um tem suas preferências e tal, mas assim, a placa lateral, cara, hoje em dia, se você for ver, é lógico que o conceito de parafuso de tração, placa de neutralização, mas depois que você começa a mudar um pouco e fazer póstero lateral, você vai ver que alguns detalhes que às vezes você perdia e errava, por exemplo, tem que moldar a placa. Com a póstero lateral, quase você não precisa moldar a placa. A hora que você aperta mesmo, ela se molda ali, provocando até uma melhora da estabilização. E isso eu tô falando porque a gente tem que pensar no universo Brasil, né? Quer dizer, gente que está fazendo e que às vezes pode mudar um pouco o conceito e ter melhores resultados. É lógico que o fato de sentir a placa lateral, essas coisas, isso aí não é o maior e mais importante. Tem gente que não gosta, né? Eu tô papando parafuso aqui. Esse não é o ponto principal. Mas eu acho que você começa a aumentar a sua gama de tratamento de fraturas, começando a ter mais habilidade, porque se você deixa para uma certa fratura só, quando você for fazer, você não tá tão habituado, você não consegue saber onde que é a placa direitinho. Então, assim, uma sugestão, começa a fazer mais placa póstero lateral. Não, eu tenho outra, mas eu tenho uma outra pergunta.
Vai fechar assim, pô? Não, não. Sabe quando a gente... vamos falar onde é que tu coloca a placa. Eu coloco a placa lateral. Mas eu coloco a placa posterolateral. É um troço meio em cima do muro, né? Que posterolateral para lateral é um pouquinho. O ruim mesmo que vai dar problema é a posterior lá atrás, né? Essa aqui é diferente. Póstero para posterolateral para lateral é uma distância que eu acho que pequena e às vezes muda, às vezes tu tá colocando lá a posterolateral, vira quase uma placa lateral, né? Mas é isso aqui, acho que muda a tática da cirurgia, muda muda toda a dinâmica. Você tem que passar o parafuso pela placa, quer dizer, é um pouquinho diferente do que passar. Porque esse parafuso de tração, eu não sei você, hoje para mim, a O mudou muito os seus conceitos, desde os meus conceitos da O, que era a redução direta, com a estabilidade absoluta, a osteossíntese rígida, a mobilidade precoce, que são os primeiros conceitos, foi mudando para uma coisa mais biológica, cada vez mais biológica. Por quê? Eu vou falar por mim. Qualquer fratura, fazer o parafuso interfragmentário é o ponto mais difícil. Fazer bem feito, sabe? Com redução anatômica, passar o parafuso interfragmentário, tudo direitinho. Então, você depender de um parafuso daquele momento para ter um sucesso na cirurgia, eu fico, às vezes, eu tento ir buscar outras coisas, assim. É lógico que eu faço pela placa e tal, mas a placa já me dá uma redução melhor, um parâmetro melhor, uma estabilidade, ganha comprimento muitas vezes. E aí, Rogério, quando a fratura é cominutiva, como é que tu consegue fazer essa fixação com essa placa posterolateral? Ponte. Faz ponte posterolateral? Porque tem uma cristazinha, né? Quando tu aperta lá, ela tá cominuta, ela vai pro lugar igual? Não, aí você tem que fazer a técnica de redução. Você vai reduzir, você vai ter que puxar uma léula, às vezes usa um clamp, puxa, reduz, olha, vê onde que tá melhor. Às vezes eu até fixo o distal e vou lá aproximar, empurro com a placa, faço uma técnica para empurrar, assim, com o tratorzinho, você pode usar para ganhar comprimento. São as fraturas mais difíceis, né, as cominutivas. Às vezes põe duas placas, quando tem uma plaquinha menor em cima e uma plaquinha posterolateral para agregar estabilidade, quando você tem um fragmento que solta ali, muitas vezes, até da sindesmose. Duas placas ponte? Não, eu tô falando assim, quando você tem, não com uma comunição grande, mas você tem, às vezes, não aquele traço simples, mas tem uma asinha ou uma parte anterior que soltou, eu ponho a placa pós-lateral e ponho mais uma outra placa anterior, assim, sabe, menorzinha para 2.7, às vezes, para montar a fratura. Transformar a fratura cominutiva, às vezes, uma fratura mais simples. Tem tirado muito essas placas, Rogério, posterolateral, porque fica numa região da pele ali bastante crucial, vamos dizer assim. Então, o que aquela pergunta do Vigo, né, daquelas fraturas mais baixas, muitas vezes essas fraturas mais baixas, elas não têm um componente medial muito importante, não são fraturas muito instáveis. Eu tenho feito até percutâneo isso daí. Eu coloco a placa por orifício percutâneo e passo só um parafuso no bico e tal. Esses pacientes meus que eu tenho feito isso, tem um pouco mais de dor nos fibulares, porque eu não escolho muito, eu não estou visualizando onde eu estou colocando a placa. Eu visualizo o bico e ponho a placa lá. Esses, a grande maioria, eu tenho que tirar. Eu tiro, às vezes, depois de 8 meses, aí eu já tiro. Pelo mesmo orifício eu tiro, mas na maioria das vezes eu acabo tirando. Eu tirava muito mais placa quando eu colocava lateral. Quando eu colocava lateral, a minha percepção é que eu tirava mais placa do que eu tiro hoje quando eu faço a cirurgia aberta, colocando a placa posterolateral. Michel, o que você acha que é o futuro aí? Você acha que futuramente, talvez essa similaridade que a gente tem entre as placas posteriores e placas laterais do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista até funcional, é óbvio que o que o Rogério falou é verdade, a gente tem trabalhos, vamos dizer assim, escassos na literatura, não temos nenhum definitivo ainda. Mas como é que você enxerga o futuro disso? Com esses novos implantes que vêm com uma anatomia mais condizente com a anatomia do paciente, que são bloqueados, que permitem bloqueiam diversos ângulos diferentes, com parafusos de gamas de tamanhos diferentes. Você acha que ainda a placa lateral vai continuar igual à placa posterior? Outro dia eu li um artigo que fazia essa comparação da placa para osso osteoporótico, da placa bloqueada com a placa posterior,
e no artigo mostrava lá que a placa bloqueada, meio até esperado, tinha um resultado um pouco melhor. Antes de responder essa tua pergunta, uma coisa que me chamou a atenção foi que o Rogério falou lá, que ele usava a placa terço de cana, e num certo momento agora ele não tem mais a placa terço de cana para usar, ele é obrigado a usar o terço de cana bloqueado. E aí tu me pergunta como é que vai ser o futuro. Às vezes a gente não sabe como vai ser o futuro, porque não é nem a tua escolha que define, né? Tu tem lá uma fixação que tu sabe que funciona, que é barata, e que pode ajudar um monte de pacientes, mas que fica limitado até pela própria situação comercial, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquela placa que era baratinha, e aí tu é meio que forçado a usar uma placa bloqueada, uma placa de maior custo pela própria indústria, né? Que é muito ruim. Perfeito. Então, na verdade a gente não sabe, mas que tudo indica é que daqui a pouco vai barateando as placas bloqueadas e elas vão ficando mais acessíveis a todos. E o que eu acho mais importante é a indicação, né? Não tem porquê tu usar uma placa bloqueada num paciente jovem, que a gente vê muitas vezes, não tem essa necessidade. É um Não, e olha ver. que absurdo também, isso aí que o Vigo falou é um absurdo, na verdade. Eu fui fazer outro dia também uma fratura e mandaram uma placa bloqueada. Eu acho que até era da CITES, não me lembro se era da CITES, eu tenho que confirmar se. Eu só sei que assim, o melhor parafuso era 14, bloqueado. Aí quando foi chegando mais para a região proximal, foi ficando aquela metade do parafuso para fora, porque a fíbula era fininha, assim, era um parafuso 10 que eu tinha que usar. Então, dá até vergonha de mostrar um raio-x desse. Mas eu não tinha outra opção, não tinha parafuso 10, 12. Então, essas placas, às vezes, elas têm um padrão, né, de tamanho, essas coisas, que não são nem para o nosso paciente, muitas vezes. E porque não dá para você, a gente sabe, é uma variação muito grande que tem no tornozelo de formato da fíbula. É lógico que 60%, 70% você vai ver que é muito parecido, mas tem muita variação. E como é que você vai querer fazer uma placa? Aí que acaba acontecendo, essa placa às vezes fica muito saliente, sabe? A cabeça do parafuso fica saliente, porque você tem que colocar aquela placa ali, esquece dos conceitos, esquece das reduções, esquece da que você está buscando de estabilidade, só porque você tem que botar a placa. Que não tem, o teu hospital trabalha com aquela material e você tem que acabar usando aquilo. E uma coisa que se resolveria super simples com uma placa mais texto de cana e tal. Titânio ou aço? Vocês têm alguma preferência? Titânio ou aço? Titânio ou aço? Eu não tenho preferência. Tem de nióbio já agora. Tem até de nióbio já. Titânio, aço ou carbono? Vamos lá. Ou absorvível, né? Absorvível e tal. Cara, eu acho que é interessante, não sei se o Vigo tem, você também, Nassim. As fraturas de tornozelo são interessantes, porque tem as fraturas mais simples, lógico. Mas, cara, a gente tá vendo hoje que a gente precisa se dedicar mais mesmo pro tornozelo. Sabe? Você vê, antigamente, o cara que tratava tornozelo, e hoje ainda é assim, ele segue o cara por 6 meses, depois ele não segue mais. Ele tratou no pronto-socorro e tal. E depois de um tempo, rapidamente, 2 anos, às vezes esse tornozelo tá todo, por causa de uma fratura Weber B, às vezes simples, ficou mal reduzido, e aí o salo subluxa, e o paciente está com uma artrose com 30 e poucos anos de idade. Então, a gente tem que esquecer um pouco que não é só o implante, mas tentar realmente ter o maior esforço para que seja estável, né? Estabilizar esse tornozelo até a consolidação, evitar complicação de pele, evitar essas bobagens que a gente poderia evitar por uma simples, conceitualmente mesmo, né? Cuidado com a pele e tal. Então, tudo isso daí é importante no tornozelo. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Diferente da técnica que tu for escolher, é importante fazer ela da maneira mais correta possível, que é mais importante do que o implante ou vou usar a placa posterior, vou usar a placa lateral, tentar seguir e tentar não ter uma regra, vamos dizer assim, para todo paciente vai ser a mesma técnica, né? Justamente. Vai ter casos que tu vai ter que se adaptar e vai usar aquele tipo de fratura o melhor possível, né? Planejar, quer dizer, ter uma tática, tudo isso daí é importante. Planejar, né? Tem que planejar, né? A gente planeja muito pouco.
A gente vai entrando naquela roda viva e tem que... Você vê, se você fazer poste lateral, não dá para fazer na posição normal que você está acostumado a operar o tornozelo. Mesmo para colocar poste lateral, você tem que colocar um coxinha avantajado já para deixar o paciente meio decúbito lateral oblíquo. Então, eu acho que é isso aí, não pode menosprezar. Na hora eu vejo o que eu vou fazer, né? Isso aí não dá mais hoje. Na hora eu vejo. Acho que não dá mais. Esse é um bom recado final, assim, para os ouvintes, né? Planejamento cuidadoso, cuidado com partes moles, entender as lesões associadas, entender sua fratura, possível prestar uma tomografia, Eu né? acho. Implantes, o maior número de implantes possíveis na sala. O Rogério falou bem de dupla placa, às vezes você precisa colocar uma placa de mini fragmentos, né? Pensar no deltoide, pensar... E a gente teria aqui Nossa! E é um tema legal, né? Artroscopia, sindesmose, deltoide, Nossa! cócero medial, por aí vai. Mas eu acho que os recados foram bons e deu para a gente discutir bem. Agradeço vocês dois aí. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma intriga aí? Eu quero que o Michel faça mais poste lateral. Vou fazer. E tu faz umas lateralzinhas de vez em quando. Não, lateral eu né? já passei dessa fase, eu não vou fazer não. Tô brincando. Para fratura cominuta, eu concordo. Acho que fazer lateral, fratura cominuta, né? Mais fácil. É bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Legal, aí. Muito bom. Estou muito feliz aí. Foi muito boa a discussão, muito profícua. Também, Eu agradeço também o convite. Foi ótima a discussão com vocês aí, pessoal. Bem, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.